Olá, meu nome é Rodrigo Henrique Klein de Borba Oliveira e hoje eu vou apresentar a parte teórica da experiência 4 da matéria de prática do eletromagnetismo. O tema dessa apresentação é máquinas elétricas. Bem, aqui está um índice, um breve resumo dessa apresentação. Eu já realizei a parte do título e identificação, agora estamos passando pelo resumo. Em seguida teremos uma introdução com a justificativa dos problemas e os objetivos. A parte de teoria, que vai contar com dois conceitos teóricos. Um do funcionamento de um gerador elétrico e também do processo de indução mútua. Logo em seguida teremos os procedimentos experimentais, que serão simulações realizadas no software Ansoff Maxwell. Então teremos os resultados dessas simulações, as conclusões e, por último, as referências. Bem, o objetivo desse trabalho é revisar a teoria do funcionamento de geradores elétricos e de sistemas de indutância mútua. Para isso, nós vamos utilizar, no caso eu vou utilizar, além das explicações teóricas, simulações para ambos os sistemas. Geradores elétricos. Geradores elétricos são usados para transformar energia cinética em diferença de potencial elétrico. Essa energia cinética pode surgir a partir de combustíveis como gás natural e diesel, ou da energia cinética causada pela água ou vento. O funcionamento de um gerador elétrico é muito parecido com o de um motor elétrico. Tanto que, como vocês podem ver aqui, essa animação é na verdade de um motor elétrico, mas como o funcionamento é bem parecido, eu vou usar para explicar também o funcionamento do gerador. Então aqui nós temos que as bobinas são colocadas entre dois ímãs permanentes, que são esses aqui nas laterais. E quando uma força externa é aplicada nessas bobinas, elas giram, interagem com o campo magnético desses ímãs permanentes e geram uma corrente elétrica que está saindo aqui nessa direção. E essa corrente elétrica, aqui nós temos um comutador, né, assim como no gerador elétrico, e ele serve para, conforme essas placas vão trocando, ele vai captando essa corrente elétrica gerada por esse movimento, né? A força cinética externa é a responsável por mover a bobina e gerar a energia elétrica. Então aqui está um diagrama de um motor, de um gerador no caso. Aqui temos uma turbina, neste exemplo é de água, né? Então a água entra por aqui, gira essa turbina, que gira esse rotor e que daí entra em contato e interage com o campo desses ímãs permanentes aqui do estator. Basicamente é isso, aqui nós vemos outros exemplos. E esse é o funcionamento de um gerador elétrico. Agora, indutância mútua. A indutância mútua ocorre quando o campo magnético proveniente da corrente variável passando por um fio interage com o fio de outro circuito próximo, produzindo assim uma força eletromotriz. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma bobina. Então esse efeito na verdade é potencializado quando são utilizadas bobinas no lugar dos fios. Então quando nós aplicamos uma corrente nessa bobina, ela então gira esse campo magnético que interage com o segundo fio, e mesmo não estando interligado no circuito dessa bobina aqui, essa bobina também tem uma indução eletromagnética. Aqui ocorre uma força eletromotriz, né? Muitas vezes em projetos de circuitos o objetivo é impedir que essa comunicação aconteça, de forma com que a corrente de um circuito não interfira com outro circuito. Porém, em dispositivos como motores, geradores e transformadores, a indutância mútua é essencial para o funcionamento desses dispositivos.
Agora em seguida nós teremos as simulações, então eu já volto com as simulações tanto do gerador elétrico quanto desse fenômeno de indutância mútua. Bem, agora eu vou fazer a simulação do gerador. Para isso eu vou começar criando um projeto 2D. E vou criar um retângulo aqui. Começar criando um retângulo. Agora o próximo passo é fazer um círculo do centro. E agora eu vou selecionar esses dois e vou usar esse intersect para criar essa geometria aqui para o ímã. Esse vai ser o ímã do motor. Agora eu vou fazer outro círculo. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Agora eu vou criar outro círculo. Calma, eu acho que esse círculo pode ser um pouquinho maior. Então eu vou fazer outro aqui. Não, vou fazer assim mesmo. Vou fazer um círculo agora aqui. Que vão ser as bobinas, né? Agora eu clico no círculo. E vou usar essa ferramenta aqui para fazer os outros círculos. Ser 360 por 8. Não, 360 por 8. E vão ser 8. Agora eu vou criar mais um círculo a partir da origem, envolvendo todas as bobinas. Agora então eu vou pegar esse aqui que é o ímã e vou colocar o material dele como Alnico 9. E vou definir o material das bobinas, que são essas aqui, como cobre.
todas as bobinas. São de cobre, beleza. Agora eu vou criar 2D com o tamanho que estava no roteiro, um 3D, né? Que eram 2 milímetros. E pronto, aqui ele formou. Agora eu vou selecionar esses dois. Eu vou só mudar a transparência deles, colocar em 70. Vou mudar desse aqui também. Não, cor não, transparência. 7. Ok. Agora eu vou pegar esses aqui. Vou colocar elas como algo parecido com cobre assim, mas laranja, meio marrom. Vou colocar para todos. Pronto. Agora a solução tem que ser transiente. Vou selecionar esse círculo interno aqui. Um modelo. Motion Setup. Esse é a rotação. Aqui em mecânico eu posso pôr para 60 RPM. Agora eu vou selecionar todas as bobinas. E vou colocar esse Edge Effects. Para todas elas. Aqui. Vou pegar tudo. Aqui nossa opção de Mesh Operations. Side Selection, Length Based. Só para definir todos do mesmo tamanho.
Agora eu vou definir isso aqui para 1 segundo e cada step de 0,1 segundos. Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa. 1 segundo para 0,1 segundos também. Pronto, aqui já temos todos onde ele vai fazer as medições. Ok. Vou ver se aqui já tem tudo, beleza. Simular. Talvez demore um pouco, então vou pausar um pouco o vídeo. Bem, voltamos. A simulação terminou aqui. Agora vamos tentar animar ele para a gente conseguir ver os resultados visualmente. Bem, eu demorei um pouquinho aqui para conseguir animar, mas aqui está a animação junto com os resultados. Então, esse é o motor funcionando. Agora então, para gerar o gráfico, eu vou só parar essa animação aqui. E nós vamos gerar o gráfico das bobinas. Bem, agora nós vamos aqui plotar os gráficos, né? Para isso nós vamos ter que editar alguns parâmetros aqui no 2D. Vamos lá. Primeiro eu vou adicionar uma boundary com o balloon. Agora então as bobinas eu vou definir de novo como Edge Effects, certo? Não, pera. Tá aqui. Mais uma vez nas bobinas eu vou colocar 1 milhão. Ok. Então vou selecionar tudo, definir esse Mesh Operation de novo. Agora, para a simulação, temos que editar essas propriedades de 1 segundo a cada 0,5. Aqui também. 0,5 não, mas 0,1. Ok. Só conferir. Aqui não foi. Ah, tá, é porque eu esqueci de... Tem que adicionar. Ok. Aqui agora tá certo. Vamos ver se tem ok, tudo certo. Pedir para ele simular, para ele analisar. Esse é um pouco mais rápido porque nós estamos em 3D, né? Pronto. Aqui agora vou só já adicionar os campos.
Podemos até animar. Calma aí. Essa simulação não ficou correta porque nós não adicionamos o... Calma aí. Certo. Isso. Pedi para ele resolver de novo agora, porque eu tinha esquecido de colocar o Motion Setup. Então ele vai fazer essa análise de novo. Daí eu vou plotar os vetores novamente, para daí plotar o gráfico. Selecionar tudo. Ok. Ok. Beleza. Aqui está a animação novamente. Parar ela e vou... Agora sim eu vou plotar os gráficos. Results. Não quero end connection aqui. Isso. Bem, agora eu vou começar aqui a gravação da indutância mútua, da simulação de indutância mútua. Então, renomear indutância mútua. Ok. Em 3D. Nessa aqui nós vamos usar uma função pronta já, um formato pronto já. Então vamos aqui em Draw, User Defined, Syslib, Segmented Helix, Polygon. E agora nós vamos editar aqui os parâmetros. Bem, então esse é 1, 4, aqui nós vamos editar para 0.5, 10, 1.05, 0, que são 36,
36, 10, 0, 1.05, 10, 0.5, 4 e 1. Ok. Agora ele vai... Aqui já gerou a primeira. Então, agora nós podemos... eu dupliquei ela aqui primeiro. E agora eu vou editar as propriedades dela também. Essa outra vai ser 1, 4, 0.5. Essa aqui será 5, 1.05, 0, 5 também, 36 e 1. Pronto, agora nós temos duas diferentes. E para mover ela, primeiro vou trocar esse plano de referência. Vou selecionar ela. Clicar Move. Clicar aqui no centro. E daí vou segurar o Z e vou movê-la aqui para cima. E agora eu vou mexer aqui no Move. Vou mudar o Z para a distância. Ela vai ser uma distância variável. Então aqui nós vamos criar uma nova variável. Vai ser length. ABCDFG length. Unidade em milímetros, beleza, aqui 5. Ok. Então vai ser uma variável que vai começar com 5. Aqui. Agora então nós precisamos fazer terminais nessas duas bobinas. Para isso, nós vamos usar essa ferramenta aqui de Drawline. Vou dar um zoom maior aqui. Vou mexer aqui. Vou pegar aqui o centro dessa primeira face. Vou vir um pouco aqui para a direita. Aqui, em direção à tela. Aqui. Agora eu vou aqui mexer nessa... Personalizar esse Create. Vou cancelar. Esse Create Line aqui, primeiro esse. Agora eu vou copiar o ponto 1 para o ponto 2 e vou editar o Y para 1. Ok. Agora eu vou pegar essa segunda. Copiar isso aqui, pegar aqui, vou alterar esse X aqui para 25. Pronto. Agora então eu vou desenhar outra linha, só que dessa vez nessa face aqui.
Então, draw line. Se eu conseguir, calma aí que eu não estou conseguindo ver direito. Aqui. No centro dessa face também. Vir para a esquerda, eu vou subir. E eu vou... Deixa eu só... Aqui, segurando o X, eu vou colocar aqui para frente. Pronto. Agora, calma aí. Ok. Agora mais uma vez eu vou editar essa nova linha que eu criei. Agora eu vou copiar primeiro para a segunda, adicionar esse Y aqui para -1. Vou para essa aqui, fazer a mesma coisa. Segunda, só que dessa vez alterando o Z para 1. Nessa terceira, copiar primeiro para a segunda, definir esse aqui como 25. Aqui. Pronto, agora as duas linhas estão no mesmo lugar. Eu só preciso agora engrossar essas linhas. Então eu vou selecionar esses dois aqui em selecionando os dois, eu vou aqui em... Calma. Aqui, agora sim estou no lugar certo. Em tipo, eu vou mudar para retângulo. E aqui eu vou pôr 0.5 e 0.5. Pronto. Aqui agora eu já tenho esses dois terminais prontos. Eu só preciso fazer a mesma coisa para os outros dois terminais da bobina superior. Então vou dar um zoom aqui. Dar um zoom nessa bobina aqui e vou fazer os mesmos processos que eu fiz da outra. Então, draw a line. Calma aqui. No centro da bobina.
Vou fazer das duas aqui. Ah, cancelei no final, vou fazer de novo. Só vou então editar que nem eu fiz na outra. Deixa só eu voltar aqui pro lugar bom. Bem, agora sim eu vou editar essas linhas que eu acabei de criar. Vou copiar a primeira na segunda. E alterar o Y para 1. Fazer a mesma coisa, primeira para a segunda, e dessa vez o X em 25. Mesma coisa aqui, a primeira para a segunda. Calma aí. Ah tá, aqui também eu tenho que trocar isso aqui, né? Que esse aqui também vai ser dish. Aí copiar. E alterar o Y para 1. Ok. Próximo. Mesma coisa, copiar. É isso? Não. Ah tá, essa aqui eu errei já, né? Vou mexer isso aqui pra... Ok. Pronto, agora sim tá certo. E agora...
menos 1. Aqui vai ser dist mais 1. Essa aqui. Esse até o 25. Agora, selecionar esses dois. Propriedades, ser retângulos. Pronto. Aqui. Ok. Agora então eu tenho que juntar isso aqui com isso aqui. Então eu clico em todos e coloco Unite. Bom, então agora virou uma coisa só. A mesma coisa com esses dois, com esse aqui. Colocar o Unite também. Então aqui pode ser bobina 1. Eu preciso mudar para cobre. Ok. Aqui também é a mesma coisa. Também em cobre. Tá, vamos só conferir que a solução está certa. Criar região de análise. Por aqui. Ok.
Ok. Agora então eu vou selecionar faces. Deixa eu só esconder isso aqui. E eu vou selecionar as faces, essa e essa. Vou definir uma corrente de 5 amperes entrando. Aqui a gente já temos duas correntes entrando, ó, tá vendo? E tem que fazer a mesma coisa, só que agora saindo. Então essa face e essa face. Posso colocar 5 amperes saindo. Aqui. Então, saindo e entrando. Ok. Então agora eu vou selecionar tudo. Selecionar tudo. Vou definir parâmetros de matriz. Opa. Calma aí. Aqui, agora sim. Calma aí, deixa eu esconder isso aqui de novo, que eu acho que é isso que está me atrapalhando. Não, não era. Eu não sei por que tá dando esse erro, vou ter que parar aqui um pouquinho, dar um pause para poder entender. Bem, acho que eu entendi o que eu tinha errado aqui, então eu diminuir a área de solução. Agora eu acho que eu vou poder... agora deu certo. Ativar as duas correntes. Vou mexer aqui no setup aqui. Colocar 20 passos. Então aqui eu vou adicionar isso aqui. Não era isso. Add metric era. Tá, aqui. Começar em 5, stop 30, step 5 também. Pronto. Ok. Aqui eu vou mandar analisar. Bem,
Tentei rodar a primeira vez, crashou o OneSoft, agora eu estou tentando de novo. Eu acho que vai dar certo. E vamos ver se der certo. Vamos ver agora, né? Pelo jeito vai dar certo sim. Da última vez nessa parte já tinha crashado, mas veremos. Também já tá ficando bem longo, né? Eu demorei mais para fazer a simulação, já estou um pouco cansado. Mas eu acho que vai dar certo. Vou pausar aqui, quando terminar de vez eu volto. Bem, terminou agora a simulação, então vamos analisar os resultados. Demorou um pouquinho, mas terminou. Aqui então eu vou para Results. Vou create magnetic static report, data table. Ok, novo report. Close. Eu vou criar, não é essa tabela que eu queria, vou criar outra. Results, data table. Deixa eu ver, vamos ver. Aqui, agora sim. Então aqui estão os resultados. Eu vou colocar depois essa tabela nos slides e discutir certinho esses resultados, assim como os resultados da última simulação do gerador elétrico. Ok, muito obrigado, por enquanto é isso. Bem, agora para falar um pouquinho dos resultados que já foram apresentados nas simulações, mas aqui olhando mais de perto. Aqui estão então as duas animações das simulações, tanto em 3D quanto em 2D. E é possível perceber, aqui na simulação fica mais claro, né, mas é possível perceber que conforme o polo passa pelas bobinas, é possível ver que a corrente elétrica, esses vetores aqui nas bobinas são os vetores de corrente elétrica. Então você pode ver que as bobinas apresentam a corrente elétrica conforme esse ímã vai girando. Dá para perceber também que quando ele passa aqui, os opostos, ou seja, são os dois lados, o fim e o começo da bobina, tem direção contrária, né, na corrente. Aqui está o gráfico da corrente pelo tempo. Então dá para ver que é uma corrente alternada. E também é possível perceber que se nós fôssemos colocar as outras bobinas também nesse gráfico, elas teriam uma certa defasagem entre elas, então seriam vários senos desse, né? Várias ondas senoidais dessa corrente. Agora então os resultados da indutância mútua. Aqui estão
Aqui está a tabela com os valores do coeficiente de acoplação, assim como um gráfico. E aqui é possível perceber que, como esperado, conforme aumenta a distância, diminui-se esse coeficiente. E esses eram os resultados esperados da simulação. Então, até aí tudo certo. Bem, concluindo, nesse trabalho nós podemos perceber o funcionamento de geradores elétricos, assim como entender um pouco da teoria de indutância mútua, e podemos também conferir um pouco de como esses dois processos acontecem de verdade, ou pelo menos ter uma ideia de como eles acontecem de verdade através de simulações. Aqui estão as referências desse trabalho, e com isso chegamos ao fim dessa apresentação. Muito obrigado pela atenção.